Olá, queridos alunos. Nós vamos falar nesta aula sobre o Evangelho de João. Nós estudamos até agora os evangelhos sinóticos. Falamos de Mateus, de Marcos e Lucas. Estaremos focando agora no quarto evangelho, que se distingue dos outros em muitos aspectos. Nesta aula você conhecerá o quarto evangelho, que devido ao momento histórico distinto dos outros evangelistas, ele pode ter sido escrito ali por volta do ano 90 a 100, demonstra uma abordagem teológica com uma ênfase bastante grande na cristologia, um interesse apologético e uma instrução eclesiástico-pastoral diferenciada. Qual o objetivo nosso? É conhecer melhor o Evangelho de João, sua autoria, público-alvo, propósito, conteúdo e estrutura. Também compreender quais foram as motivações teológicas, apologéticas, cristológicas e eclesiásticos pastorais na escrita desse evangelho. Falando um pouco sobre a autoria, nós temos que recorrer, assim como os outros evangelistas, os outros evangelhos, esse evangelho também é anônimo. Por isso nós temos que recorrer à tradição. Segundo a tradição, vou começar aqui com Irineu, que é um dos pais da igreja. Segundo a tradição, Irineu diz assim: seu próprio verbo, logos, é tanto adequada quanto suficiente para a criação de todas as coisas, assim como João, o discípulo do Senhor, declara a respeito dele: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Também o próprio Irineu diz: mais tarde João, o discípulo do Senhor, que repousava sobre o seu peito, também escreveu um evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia Menor. Nós temos ainda o testemunho de Teófilo de Antioquia, e portanto a Escritura ensina-nos, e dentre todos os homens inspirados, um deles, João, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, demonstrando que a princípio Deus estava sozinho e o verbo estava nele. Então ele diz: o verbo era Deus, e todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. E sem ele não nenhuma coisa que viria à existência. Temos ainda um testemunho de Papias, que diz assim: se alguma vez qualquer homem que houvesse sido seguidor dos presbíteros viesse, eu o interrogaria o que disseram os presbíteros. O que disse André, ou Pedro, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor? E o que diz Aristão, e o que diz João, o presbítero, que são discípulos do Senhor? Pois eu não suponho que obtenha tanto proveito dos livros quanto da palavra de uma voz viva e presente. Isso aqui é um testemunho também de Papias. Sobre o autor, especificamente, já falei um pouco da autoria, queria destacar algumas coisas. Primeiro, o autor era judeu. Certamente o autor tinha profundo conhecimento do Antigo Testamento em casa quando estava em um mundo judaico. Há várias referências que ele faz, referência às situações locais de Jerusalém e a Judéia, que denota um conhecimento de alguém que morou naquele lugar. O autor é testemunha ocular dos eventos. Isso se deduz pelo próprio texto bíblico, no qual ele diz que ele presenciou, ele testemunhou, ele viu, ele ouviu. Também há muitas expressões no próprio texto que mostram que ele tem um grande conhecimento da cronologia, das festividades religiosas. Sobre o autor ainda, podemos dizer que o autor foi o apóstolo João. O autor do Evangelho com frequência menciona um discípulo que ele nunca nem só no nome, às vezes chamado outro discípulo. Ele faz bastante referência a isso.
E também ele faz referência ao discípulo que Jesus amava. Tem uma coisa que a gente pode considerar o João como autor, é que o autor do quarto evangelho é o mais novo dos dois filhos de Zebedeu, um pescador no mar da Galileia que residia em Betsaida, onde nasceu Pedro e André, seu irmão, e Filipe também. Sua mãe era Salomé, que embora não sem suas imperfeições, foi uma das os entes queridos e mulheres honradas que acompanharam o Senhor em um dos circuitos de sua pregação através da Galileia, que seguiram ele para a cruz e compraram especiarias aromáticas para ungí-lo depois de seu enterro. Aqui irei falar um pouco sobre o motivo e propósito desse evangelho. Primeiro, nós podemos falar de um propósito evangelístico. Por quê? João estabelece uma estreita relação entre fé e vida eterna. No terceiro capítulo encontramos: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E também nós podemos encontrar em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um propósito também, um propósito teológico. No que diz respeito a esse propósito teológico, João está baseado na premissa básica de que os milagres registrados sinalizam que Jesus é o Filho de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos de João muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Ainda nós podemos falar do propósito apologético. Além do propósito evangelístico e teológico, João tem um propósito apologético que se revela num tom polêmico das questões apresentadas no seu evangelho, principalmente no que diz respeito à cristologia. Para João, Jesus é tanto Deus quanto homem. Não era um mero ser histórico, Jesus de Nazaré, como pensavam os judeus, mas também não era um fantasma, como asseverava os gnósticos. Esse é o tom polêmico que João tinha em confronto com os judeus e também com os gnósticos. Podemos dizer que João, aqui eu vou ver mais algumas características desse evangelho que eu acho importante que destacar. O vocabulário, né? O vocabulário é reduzido muito, mas muito expressivo, de forte poder evocativo e profundo de simbolismo. Sobre os discursos, né? Parece que João ele substitui as grandes parábolas, né, que Jesus conta por grandes discursos, né? Mas a grande originalidade de João são os discursos. Nos sinóticos, estes são pequenas unidades literárias sistematizadas. Aqui são longas unidades em um único tema. O estilo é muito característico de João, desenvolvendo as mesmas ideias de forma concêntrica e crescente. Assim são os temas da luz, os temas também da vida, né, os temas sobre a hora, né, o Kairos de Deus, e também a figura de linguagem usada por João a gente tem que destacar. Apesar disso, todo o evangelho respira serenidade e vai ao ponto de transformar as dúvidas em confissões, os escárnios em aclamações, a infâmia da cruz em um trono de glória. O simbolismo desse evangelho. Outra característica é o simbolismo, porque pertence à própria estrutura desse evangelho, organizado para revelar tudo que nele se relata: milagres, diálogos e discursos. Sobre a teologia de João, ele pode destacar como algo que distingue ele dos outros é o Logos. João é o primeiro a usar o termo Logos referente a Jesus. Também, outro termo característico de João é o Filho unigênito. Ainda, dentro das características de João, nós podemos destacar o eu sou, que é um termo muito frequente no seu evangelho.
Eu sou aparece como em João 6,35, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Também em João 10,9, ele vai dizer, eu sou a porta. Em João 10,11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E também em João capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda temos João 14,6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, por fim, João 15,1, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Basicamente, é o que nós temos do Evangelho de João.